Boa noite, pessoal. Graça e paz seja com todos. Vamos entrando, vamos compartilhando a live. Hoje nós começamos mais um momento de oração. Nós estamos hoje no 6º dia da campanha. Irmãos, amanhã nós finalizamos a campanha. Que bênção! Deus, Ele é tão maravilhoso, irmãos, que Ele nos dá a oportunidade de estarmos hoje aqui, reunidos em oração. Mais um dia. Até aqui Deus tem nos sustentado. Eu não sei como tem sido os seus últimos dias até aqui. Porque nós sabemos, irmãos, que quanto mais a gente vai depositando a nossa vida no altar, mais vamos ali nos alinhando com a presença do Senhor. Às vezes a gente vai passar por momentos difíceis, mas em todo tempo Deus está, né? E isso é maravilhoso, isso é incrível. Hoje nós vamos ter a presença do pastor Leonardo. Tô esperando ele entrar, vou até mandar mensagem pra ele falando que eu já estou online. Hoje ele vai trazer uma mensagem pra vocês nessa noite. Então deixa eu dar um oi aqui pra ele no celular, pra avisar que eu já estou ao vivo. Irmãos, o pastor Leonardo, eu conheci ele quando a gente estava nos propósitos dos 40 dias de restauração. Foi uma bênção. Uma pessoa assim maravilhosa, que nos ajudou muito também ali, cuidando de vidas no grupo dos 40 dias, onde nós nos reunimos com milhares de pessoas. Ele falou que tá preparando lá o espaço que ele vai gravar com a gente, aí ele já vai entrar. Aí a gente já começa aqui o nosso momento. Hoje, como é o 6º dia da campanha e amanhã vai ser o dia da gratidão, hoje ele vai trazer uma mensagem pro teu coração. E amanhã a gente faz a oração da gratidão. E para vocês que têm testemunho, vem amanhã. Conta seu testemunho pra gente. Vai ser tão bom escutar o testemunho que você tem aí dentro do seu coração, a história de vida que você tem. Vai ser um prazer me reunir com você para estarmos juntos nesse momento maravilhoso. Então, amanhã, 10 horas, nós estaremos aqui. Gabriel, Annelise, bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Sejam todos bem-vindos, irmãos, em nome de Jesus. Tô esperando aqui só ele entrar pra gente já começar. Hoje de manhã nós estivemos lendo um versículo, irmãos, que ele foi muito bonito, assim, falou muito com o nosso coração, que se encontrava no Evangelho de João 14:27. Eu quero deixar esse versículo para vocês antes, né, de iniciarmos a live por completo, que diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz eu te dou. Não lhes dou como o mundo dá. Não turbe o vosso coração e nem se atemorize. Paz, Lu! Hoje nós escutamos esse versículo no Devocional da Manhã. E Deus, Ele falou muito conosco. Porque a paz que Deus nos dá não é uma paz genérica. A paz que Deus nos dá é uma paz que, mesmo nos momentos mais difíceis, nas situações mais complicadas, essa paz é que nos renova, nos restaura, nos dá força para continuar. Então, que a paz do Senhor, ela esteja sobre você, né? A gente fala assim, dê paz para aqueles que têm, dão paz, os irmãos que têm paz. E no meio da tempestade, da angústia, da perseguição, a paz do Senhor, que ela te alcance. Pastor Leonardo está aqui com a gente. Pastor, seja bem-vindo. Alô, pastor? Pastor, o seu microfone tá bem baixinho, eu acho. Ah, apareceu. Tava só um zumbidinho aqui na live. Tá sem som. Eu não sei se tá só no meu, mas tá mudo. Eu tô escutando a minha voz no retorno da sua ligação, tá bem baixinha. Pode ser por estar ligado num fone ou alguma coisa assim.
Calma aí, eu vou. Eu... Tenta sair e aí entra de novo, pastor, pra ver se volta com o som. Eu vou esperar ele retornar. Mas vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me escutando? O meu som pra vocês tá normal? Eu tava escutando o meu retorno. Aí eu não sei se era o meu celular, eu até aumentei o volume aqui. O meu tava. Perfeito. Esperar o pastor entrar de novo. É ao vivo, gente. Ao vivo é sempre assim. Tá carregando. Paz, pastor. Obrigada, Lu. Obrigada, Lu. Eu ainda não tô escutando o pastor, gente. Pastor, fala alguma coisa pra ver se sai sua voz, porque eu tô te vendo, mas não tô ouvindo nada. Pra, pra mim tá sem som. O senhor tem algum fone aí? Que aí tenta ver com o microfone do fone, porque eu tô escutando só um chiadinho. É, o Neto falou que pra ele também. Pra mim continua sem som. Eu vejo que o senhor tá falando porque eu vejo a voz. Tá pitando, mas não tá saindo volume. Ele deu uma pausa. Tá Voltou! conseguindo ouvir? Fala... Tô! Agora sim! Graças a Deus! Seja bem-vindo, pastor! Agora tinha saído voz. É porque o meu telefone não tá muito bom. Ah, sim. É, às vezes a minha mãe também, quando ela entrava na live, às vezes não saía volume do dela. Eu falava, mãe, pelo amor de Deus, bota um fone, que às vezes pelo microfone do fone sai. Irmãos, eu vou deixar agora vocês com a oportunidade com o pastor, Isso. porque hoje ele vai trazer uma mensagem para a vida de vocês. Eu fiz assim questão de poder sentar para escutar hoje, porque ele sempre me manda devocionais e hoje ele vai trazer para vocês essa pregação maravilhosa. Fica à vontade, pastor. Tá bom. Boa noite, meus irmãos. Peço perdão aí pelo esse imprevisto aí do som, mas só que nada cala a boca de Deus, né? Nada e nem ninguém, não é empecilho de internet, não é empecilho de aparelho. Quando Deus quer falar, ele fala. A palavra de Deus nos fala no livro de Joel: bradou o leão, quem não temerá? Falou o Senhor, quem não profetizará? Então, se o Senhor quer falar, ele vai falar. Primeiramente, né, é um convite muito honroso, né, falar sobre esse tema, que é o tema de postergar, né, de dar mais um segmento no que diz respeito à glória da segunda casa. Isso é muito romântico, né, falar isso. A gente vê vários pastores pregando sobre essa porção, a glória da segunda casa, a glória da segunda casa. Mas o que é a glória da segunda casa? Para a gente entender de fato o que é a glória da segunda casa, a gente precisa entender pelo menos um pouco qual foi a glória da primeira.
para a gente ter uma dimensão de por que a glória da segunda casa vai ser maior, precisamos entender que a glória da primeira casa, o que foi? Historicamente, a glória da primeira casa foi toda a construção que Salomão fez. E o que Salomão fez? Uma casa linda, ouros, pedras preciosas, construções absurdamente, né, aos nossos olhos, impossível até de contemplar, mas só que era uma casa cheia de esplendor material. Era uma casa rica, era uma casa onde Salomão não poupou no que diz respeito a esforços físicos, não poupou no que diz respeito a recursos, né, vamos dizer assim, no nosso tempo de hoje, recursos financeiros. Porém, não tinha a coisa primordial, que era a essência. Tinha todo luxo, todo requinte, mas não tinha a essência. Então, quando o Senhor chega e levanta um profeta pequeno, se compararmos quem era Ageu, quem era aquele povo que veio depois de Salomão, perto do próprio Salomão, eram povos pequenos. A Bíblia, né, os historiadores, né, falam que são profetas menores. Eu acho tão desonroso, né? Só pelo fato de estar no livro da vida, na Bíblia, vamos dizer assim, ser chamado de profetas menores. É um pouco desonroso para esses homens, né? Zacarias, o próprio Ageu, Joel, entre outros, serem considerados pelos historiadores os profetas menores. Mas não estamos aqui para falar de história. Eu poderia dar uma hermenêutica aqui para nós, que iria contribuir bastante nesse entendimento, mas o propósito não é esse. O propósito maior que a irmã Juliana está colocando aqui, e eu vejo, mesmo distante dela, esse ardor no coração dela de querer impulsionar a igreja para se balançar, para se sacudir, é para um posicionamento. Então a glória da segunda casa, ela se posicionou. Porque a glória da segunda casa começa a ter a essência, começa a ter a presença de Deus. Então, que é algo muito mais maravilhoso do que você ter toda a estrutura, né, física de forma maravilhosa, é você ter a essência. Muitos podem até confundir essa questão, por isso que nós, né, da liderança, precisamos ter muita sabedoria para ministrar uma palavra assim, para não usar hoje um termo que está tomando conta aí, que são chamados desigrejados, né? Ah, eu não preciso do templo. Ah, eu não preciso congregar. Ah, eu não preciso ser pastoreado. Ah, eu não preciso ser discipulado. Não, precisa. Precisa e precisa muito. Eu, Leonardo, mesmo como pastor, eu preciso ser discipulado diariamente. Porque a graça de viver como família de Deus, né, como corpo de Cristo, é essa questão de nós termos o koinonia, de nós termos a comunhão. Então, a glória da segunda casa tem a ver também com a questão da essência de Cristo. E Cristo, para nós como cristãos, é o ser mais maravilhoso. Por quê? Porque Cristo era humilde. Cristo precisava de 3 homens para orar com ele. Cristo precisava do povo ali para manifestar o poder de Deus. Então nós temos que entender que a essência da segunda casa, conforme eu tenho visto aí, eu não consigo às vezes estar na live, né, diretamente com a irmã Juliana por conta do meu trabalho, mas sempre que eu posso eu consigo pescar alguma semente do que ela está querendo captar, do que ela está querendo colocar em cada um de nós, é essa questão do nosso posicionamento. Se não me falha a memória, na live de terça-feira, ela estava tão ousada que ela só faltou puxar a orelha de quem estava presente. Gostei, porque há uma necessidade dessa energia que Deus está levantando. Não é uma energia para menosprezar ninguém, não é uma energia para diminuir ninguém. Não, não é isso. Mas só que nós precisamos ter
tentar colocar um pouco na realidade aquilo que Deus e o Espírito Santo está nos ministrando. Porque eu creio que a irmã Juliana também é assim, mas eu creio que há muita cobrança também da parte do Pai. Ele confia nessas pessoas, mas ele também cobra. Né? Ele cobra. E um exemplo claro que eu posso colocar da Bíblia aqui de cobrança é o próprio Jonas. Né? Ele cobrou. Você vai falar sim, tem que falar o que eu estou mandando você falar lá para Nínive. Então, assim, há uma necessidade. Então, quando a irmã colocou esse tema, eu falei assim, poxa, eu não quero que eu venha aqui passar uma hora pregando história. Porque não é história que o senhor quer falar. Então, eu passei meu dia foi um pouco corrido, mas só que eu aprendi. Não sei se os irmãos conhecem, John Wesley. A mãe dele, né, era uma cristã. Eu lembro o testemunho dela. Ela fala que quando ela ele tinha 7 irmãos, e ela fazendo comida para cada um deles, para o esposo, e ela pegava o avental, cobria na cabeça, para ter um tempinho de comunhão com o Espírito Santo. Eu achei isso maravilhoso. Mesmo nos afazeres da casa, ela se cobria assim com o avental, fazendo comida e conversando com Deus. Então, assim, o meu dia foi um pouco corrido, mas eu não parei de meditar no que realmente o Espírito Santo quer falar para nós nessa noite. Então, até aqui que eu falei, foi só um resumo para a gente começar realmente a colocar essa questão para a minha e para a sua vida. Porque é preciso eu creio, não somente como um cargo eclesiástico, mas eu creio que eu sou a geração que vai ver Jesus. Eu creio. Os sinais estão muito claros, muito claros. Também não vou falar aqui sobre essa questão dos fins dos tempos, mas só que a glória da segunda casa também está ligado com os fins dos tempos. Nós temos que parar de ser a igreja que tem levado os cultos como mero teatro. Eu tiro mais horas no meu domingo ou no meu dia de semana que tem cultos, vou até a minha igreja, a igreja na qual eu faço parte, vamos dizer assim, e assisto e participo ali como um lazer. E não é isso que Deus quer. Não é isso que o Espírito Santo está insistindo na minha vida e na sua vida. Então, o que a irmã Juliana tem semeado em cada um de nós, através dos seus devocionais, das suas lives, eu estou pescando um pouquinho dessa semente, o que ela está querendo germinar nas nossas vidas, essa questão do posicionamento. Essa questão de eu falar quem eu sou. Quem eu sou? Eu sou um mero crente, um mero cristão, um médico evangélico, ou eu sou alguém que foi comprado pelo sangue do Cordeiro? Eu sou alguém que está disposto a renunciar certas coisas para poder naquele dia ouvir do Pai: vinde benditos, entre aqui no meu descanso. Então isso é posicionamento. E só vai viver essa realidade quem de fato entender que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Maior não é na questão de números, de dimensão por metro quadrado. Não. É maior porque vai ser aquele que vai habitar o Espírito Santo. Então, no meu contato aqui, eu chamo a irmã Juliana de pastora, porque eu tenho para mim que pastor verdadeiro é aquele que alimenta a ovelha. Eu tenho isso para mim. Desde quando eu fiz lá o centro de capacitação, né, o que nós chamamos de teologia, eu vejo para mim que pastor mesmo é aquele que sabe dar o alimento para as ovelhas. Antes
das ovelhas sentirem fome. Porque quando uma ovelha sente fome, ela come qualquer tipo de comida. E mora o perigo. Então nós precisamos entender que o que é feito aqui no, vamos dizer, né, no TikTok dela, ou no Instagram, ou no WhatsApp, o privilégio, né, de ter o contato pessoal dela, ela está sendo algo aqui falando, tá, minha irmã? Você sabe disso? Eu nem gosto disso, mas é preciso dar galardão de profeta para quem é profeta. Então, o que você tem feito aqui é exatamente isso. Então, eu ainda não sou muito volto nessa questão de redes sociais. Tenho aqui o meu TikTok, mas não é tão grandioso como o da irmã Juliana. Mas o que ela tem feito precisa ser levado em consideração. Então, eu não sei quantos irmãos estão hoje aqui conosco, mas eu quero que esses que estão comecem a se perguntar: aonde que eu estou preso? Na primeira casa ou começando a entrar na segunda casa? Porque a primeira casa, eu posso dizer também, que é aquela casa onde você tem aquela fome de estar junto com os irmãos, aquela vontade de estar ali em comunhão com aqueles mais próximos, aquela vontade de estar uns com os outros, mas sem a identidade de Cristo, sem a identidade de Jesus, sem a presença do Consolador. Então, o que o Espírito Santo quer fazer na minha e na sua vida é um levantar, que nós venhamos ter uma geração que se comprometa de verdade com o propósito eterno, que é morar com o Senhor Jesus. Esse é o maior propósito. Então, essa porção do livro de Ageu é muito oportuna esse tempo. Muito oportuna. Podíamos aqui, se tivéssemos tempo para isso, era ler todo o livro de Ageu, para a gente entender. Mas só essa porção que nos foi encaminhada já é suficiente. Então, irmãos, nós precisamos agora honrar o Espírito Santo. Porque se ele está falando isso comigo e com cada um de vocês, é porque ele se comprometeu de revelar a luz para vocês, de revelar a luz para nós. Não estou aqui falando que o que eu estou pregando é muito certo, mas o que eu estou pregando eu estou com muito temor. Porque eu sei o preço que é pago. Eu sei o que tem que se fazer para poder, pelo menos, conseguir externar aquilo que está ardendo aqui no coração. Então, vamos começar a perguntar para nós, né? A palavra de Deus vai nos falar de que o homem que se queixe dos seus próprios pecados. O pecado nos impede de desfrutar do amor de Cristo? Não. Não. Até porque que é pecado que a gente vê quanto nós somos indignos da graça de Deus, mas ainda assim ele insiste conosco. O apóstolo Paulo fala, né? Então, no livro de Romanos, por exemplo, na carta aos Romanos, então eu tenho que pecar ainda mais que a graça aumente. Não é isso, não. Mas você precisa entender que é essa repúdia ao pecado que vai te começar a colocar na glória da segunda casa. Pecadores nós vamos ser até o último dia. Eu não sei se os irmãos estão entendendo o enredo que eu estou levando aqui, mas é preciso ajuntar essas peças. Eu estou falando de forma muito didática, como já falei para alguns irmãos, né? Eu sou de uma estrutura batista, onde há muito estudo, onde há muita eloquência, que não serve para nada, vamos dizer assim, mas só que te dá um pouco de base
para você falar de forma bem didática. Então, eu estou sendo muito didático aqui para não entrar num contexto somente histórico. Como eu citei no começo, o que eles queriam era que o novo templo fosse igual ao de Salomão. Mas só que não, a glória da segunda casa vai ser bem maior do que a primeira. Então, é preciso nós entendermos que não é somente as nossas vestes, né, externas. Eu uso gravata, eu vou para o culto de terno. Eu não sei o que, eu sou um santarrão. Eu sou uma santarrona e tal. Eu estou muito bem. Não, é isso. Não é isso que é a glória da segunda casa. E nós vamos começar nessa diretriz. Eu quero que os irmãos escrevam, aqueles que forem muito sinceros, não com o pastor Leonardo, não com o irmão Juliano, mas que forem sinceros consigo mesmo. Eu quero que escrevam aí. Eu me comprometo em começar a ser a segunda casa. É isso. Eu me comprometo em começar a ser. Porque isso aí é no decorrer do tempo. A gente vai crescendo de graça sobre graça. A gente vai começar a crescer. O entendimento vai aumentar. Né? Quanto mais a gente coloca água, né, em um copo, enfim, aí que ele vai enchendo. Então, eu preciso me comprometer primeiramente em começar a ser. É isso. Os irmãos começaram a entender, começaram a falar, eu me comprometo. Eu quero ser isso. Eu quero viver essa realidade. Irmãos, o Espírito Santo está falando em todos os cantos, principalmente da nossa nação, principalmente aqui no Brasil. Deus tem levantado pessoas, sabe? Deus tem levantado para chegar num nível de intimidade muito grande. E, como eu já falei aqui no começo, né, a irmã Juliana é uma dessas pessoas que está vivendo nem 30 anos essa jovem tem, mas já está vivendo de uma forma que está querendo experimentar o que é isso. Aí muitos podem perguntar, mas pastor, o senhor já vive isso? Eu talvez seria um mentiroso se eu falasse que não, ou talvez um prepotente se eu falasse que sim. Então, para eu não ser mentiroso, eu falo que sim, eu estou vivendo isso. Porque isso é um mistério. Isso desmascara a religião. Sabe, todo aquele método, né, certinho, igual Salomão fez com o templo. Não, a coluna tem que ter tantos metros, é tanto ouro aqui, tem que ter tanto assim. Se a gente pegar como é que foi construído, né, a casa, né, que Salomão quis fazer questão de construir, ali habitar o pai e tal, não sei o quê. A gente pega na Bíblia, acho que a Bíblia foi muito sábia nesse ponto, em ter colocado todas as medidas, para a gente ver o que a religião faz. A religião te dá diretrizes, sabe? Você fica muito certinho, e é assim, e é assim. A casa do outro não é assim, e começa o julgamento. Na glória da segunda casa não tem julgamento. A glória da segunda casa tem a misericórdia, que nós começamos a experimentar essa misericórdia. Eu falo, como assim, pai? Como eu estou aqui? Se eu sou assim, o senhor sabe como é que eu sou? Aí eu começo a agir de misericórdia. Eu lembro, né, só abrindo um parênteses, da última live que eu e a irmã Juliana nós fizemos aqui, a questão do curados para curar, né? Só cura quem é curado. Aí, fechando um parênteses, só age de misericórdia quem foi realmente achado pela misericórdia. Então, na glória da segunda casa, é isso que acontece. É o reflexo de como é ser igreja. Eu não julgo,
porque na medida que eu julgo, eu sou julgado. A revelação escrita de Deus começa a fluir dos nossos poros. É isso que acontece na glória da segunda casa. Muito bom, irmã Rosiane. Irmã Beatriz também colocou isso aí. Vamos colocar, vamos falar, vamos dar passo de fé. Sabe, isso aqui é passo de fé. Nós precisamos ter essa ousadia de falar, eu me comprometo em ser. É isso. Porque é muito mais do que eu receber um convite maravilhoso desse. Encher vocês desse maná maravilhoso e nos saciar a fome de vocês. Porque nós vamos viver essa realidade. Tanto eu quanto a irmã Juliana, eu consegui ler só agora, perdão se alguém já escreveu aí, eu só li agora, da irmã Rosiane, da irmã Beatriz Ramos. É isso, é se comprometer em querer ser. Porque uma das coisas mais maravilhosas do Espírito Santo, que eu, como um homem, e eu vejo o cavaleiro de excelência que ele é, essa questão de esperar a gente fazer. Eis que estou à porta e bato. Sabe, mais ou menos isso. Se você ouvir e abrir, eu entro e ceio com você. Olha só que maravilhoso. Ele tem o poder de arrombar a porta. Só que ele não é ladrão. Ele não é usurpador. Então eis que bato. Se você ouvir, essa expressão na Nova Bíblia Viva está muito bonito. Se você ouvir e abrir, eu entro e ceio com você. Então, assim, é isso que ele está fazendo. Dá o primeiro passo. Vamos dar o primeiro passo. Vamos nos comprometer a ser a segunda casa. Vamos querer ser. Vamos dar o primeiro passo. Com certeza. Irmãos, isso não é palavra profética, não é profetada, mas com certeza, no segundo passo, o Espírito Santo vai estar lá. No segundo passo, ele vai estar lá para nos encher daquilo que ele quer nos encher. Porque se ele for entrar com muita ousadia dentro de nós, ele não vai ser o Consolador. Ele não vai ser o Paráclito. Ele não vai ser. Então vamos começar a querer ser, pelo menos, a nos comprometer em ser. Porque há uma promessa para mim e para a sua vida. Me veio aqui ao coração agora a questão do próprio Moisés. Moisés, eu vou tentar figurar aqui para vocês entenderem de forma muito interessante como está vindo aqui no meu coração. Moisés chegou, orou e tal, se o senhor não for comigo eu nem vou sair daqui e tal, e fez o que aconteceu. Eu fico imaginando nessa porção, Deus lá de cima, você está fazendo um show bonito aí. Agora eu vou falar para você. Basta. Ande. Eu não quero mais ouvir sua oração. Eu quero ver a sua ação. Eu não quero mais que você ore, eu quero que você ande. Mova, Moisés, se move. É isso. É isso que Deus está fazendo comigo, com a irmã Rosiane Santos, com a irmã Beatriz Ramos, com a irmã Juliana, e entre outros. Não quero mais que você ore para eu dar direção. Eu quero que você se posicione. Chegou aonde a irmã Juliana queria chegar. Posicionamento. Pastor, o senhor pode orar por mim? Posso. É um prazer orar por você. Mas hoje eu tenho orado de forma diferente. Hoje eu oro dando direção. Sabe por quê, irmãos? A Bíblia vai me falar que na multidão de conselhos que há sabedoria. Não é no poder da oração. É na multidão de conselheiros. Então eu vou te dar um conselho. Eu vou te dar uma direção. Aonde eu espero que você se posicione. Aonde eu espero que você venha tomar essa direção dada
e se mova nessa direção. Então, essa live de hoje, eu posso dizer que é o começo daquilo que Deus quer fazer. É o começo daquilo que o Espírito Santo quer fazer na minha para viver um novo tempo. Não um novo tempo de religiosidade, mas um novo tempo que nós estaremos esperando a volta de Jesus. Sabe o que pode acontecer se nós ficarmos negociando a nossa fé no que diz respeito a isso? Quando Jesus voltar, eu não sei se na cidade de vocês aí, vocês conhecem um dos maiores traficantes aqui no Rio, por exemplo, é o tal do Fernandinho Beiramar. A gente vai pedir para soltar Fernandinho Beiramar e prender Jesus. Igual fizeram com o Barrabás. Se eu não tiver envolvido com a segunda casa, eu vou gritar: solte Fernandinho Beiramar e prenda isso aí, que isso aí é impostor. Que foi isso que aconteceu. Muitos estavam presos na doutrina, no ensino dos fariseus, aonde santidade estava na veste, aonde santidade estava na postura, aonde a santidade se resumia no conhecimento intelectual, aonde um dos maiores deles era Saulo, que depois virou Paulo, que para mim é um exemplo claro da glória da segunda casa. É um exemplo claro daquele que era moldado para ser um dos melhores. Saulo foi treinado para ser um dos melhores teólogos que pudesse existir. Saulo. E quando ele virou Paulo, em uma das suas cartas, ele fala assim: eu considero tudo isso que eu vivi como esterco, como fezes de animais. É justamente isso. Nós temos que ter o conhecimento de Deus? Temos que ter, para não sermos enganados. Isso é necessário. Um exemplo disso: Paulo pregando e tal, e tal, e tal. Atos capítulo de número 16. Paulo pregando. Prega, e prega, e prega, e prega. Aí tem uns irmãos lá, os irmãos de Bereia. Paulo pregando e ele olhando na escritura, ver se aquele homem que estava falando condizia com o que estava escrito. Quem sou eu para procurar na Bíblia vendo o apóstolo Paulo pregando? Mas eles fizeram. É preciso, irmão, a gente conhecer o que é o Evangelho. O que é o Evangelho? Uma vez, uns dias atrás aí, um irmão me enviou um louvor. Eu tinha ouvido assim, mas não tinha ouvido ele completo. Eu acho que o nome é o Evangelho dos Fariseus. Eu acho que é esse o nome do louvor, mas não cabe falar aqui desse louvor. Mas eu falei: irmãos, isso aí é verdade mesmo. Quem escreveu isso aí não está mentindo, não. Então, a gente precisa entender o que é o Evangelho. O que é? O que é o Evangelho? Ah, é só boas notícias? Não. O Evangelho é crucificação é vida. O Evangelho, morte é vida. Crucificar o eu é vida. O Evangelho é isso. É eu deixar de ser meramente religioso para ser discípulo. É eu deixar de ser um tanto. O Barreto aí botou confronto. É isso. O Evangelho é confronto. Ele tira da nossa cabeça aquilo que nós, por mentalidade meramente carnal, achamos que é. Como a irmã Juliana falou em uma das lives dessa semana, aquele pecadinho de estimação.
aquele que eu não quero soltar. O Evangelho confronta. Então, irmãos, eu estou querendo ser o mais possível. Eu espero estar conseguindo de cada um essa singela mensagem. Porque o que eu quero para a minha vida é uma comunhão estreita com o Pai. E eu só vou dar para vocês o que eu quero para mim. Eu só vou repartir com vocês o que eu acho que, para mim, tem dado certo. Muitos falam assim, mas pastor Léo, o senhor é meio doido pregando, o senhor fala isso, fala aquilo. A gente fica pensando assim, que bom. Que bom que vocês saem do culto pensando. Porque eu não quero programar robô. Eu quero que vocês saiam daqui pensando que no culto seguinte você venha me perguntar. Que seja um culto de debate. Porque é isso que está faltando, irmãos. Está faltando a gente parar de olhar para aquele homem lá em cima ou mulher, seja quem for que está me pegando, e fica olhando para eles como mero telespectadores. Tem que parar com isso. Porque é tempo de nós sermos a segunda casa. É tempo de nós desejarmos, com grandes expectativas, ser a segunda casa. E mais uma dica aqui para nossas. Eu não sei aqui quantos, né, moram perto um do outro ou têm contatos um do outro. Mas sabe o que é importante nós sermos a glória da segunda casa? Eu queria ver vários pontos de interrogação para essa pergunta aí. Eu ia me sentir motivado a responder. O que é ser realmente essa segunda casa? O que vai me motivar a eu ser essa segunda casa? Isso, eu queria ver vários pontos de interrogação, porque isso vai me motivar a responder. É que na segunda casa você não quer ir sozinho. Você quer levar alguém. Na segunda casa você quer puxar o seu próximo. Os irmãos conhecem, né? Quando Jesus fala assim, o caminho é estreito. Todo mundo conhece essa expressão, né? O caminho é estreito. Alguém já se perguntou por que o caminho é estreito? Sejam sinceros aí. Por que o caminho é estreito? Por que não um caminho largo? Para entrar uma multidão? Quem já se perguntou isso? Por que o caminho é estreito? Eu vou responder. O bom é fazer, é bom fazer assim, eu encenando, né? Seria muito interessante, mas não tem como. Mas o caminho estreito é isso aqui, ó. Vamos dizer que esse meu dedo aqui é uma pessoa. E só passa essa pessoa nesse caminho. Se ela parar aqui, essa pessoa parar aqui, tá vindo outra atrás. O que vai fazer com ela? Ela vai ser empurrada. E tá vindo a terceira. E ela vai ser empurrada. Tá vindo a quarta e ela vai ser empurrada. No caminho estreito ninguém fica parado. É isso. A segunda casa é você desejar que o outro esteja lá com você. E você vai fazer de tudo para que o seu irmão esteja na segunda casa com você. Você vai orar mais por ele, você vai interceder mais por ele, você vai repartir mais com ele, Atos 2 com ele. É isso. Você vai desejar. Gostei do que o irmão Barreto escreveu aí. Jesus é a última casa. E ele está lá esperando nós também sermos a última casa.
Então nós vamos começar a caminhar com um propósito, começar a caminhar com identidade. Então quando eu começo a ceder para que eu venha a ser um cooperador do reino, é para isso. Eu vou estar no caminho estreito, parado é impossível, mas se eu parar vai ter alguém que vai, vambora, anima-te, vamos, porque não tem como você voltar. O caminho estreito é sem volta. Quando você entra, a saída é só lá na frente, lá, ó. Quando chegar naquele último maravilhoso dia. É lá. Então a segunda casa, ela é isso. Eu não vou querer ficar sozinho lá. Eu vou querer que a irmã Juliana esteja comigo, o esposo dela, a minha esposa, meus filhos, meus netos. Eu vou querer. Não porque é minha família consanguínea, não. No tanto que eu citei a irmã Juliana. É porque eu vou querer que os meus, sabe, a minha família do reino esteja comigo lá. E assim eu desejo que os irmãos também me queiram também lá. Porque é fogo acendendo fogo. Então eu preciso de cada um de vocês. Vocês precisam de cada um de nós. Então, esse é o maior propósito. Posicionar para ser. Não basta eu só, pastor, mas é difícil. E quem disse que é fácil? Quem disse que é fácil te enganou. Porque o próprio mestre falou, vocês vão ter aflições, tá bom? Já está o recado dado. E sabe por quê? As aflições? Quem sabe responder? Por quê que nós teremos aflições? Por que Jesus falou isso? Por que ele não falou assim, ó, vai ser... Tem uma expressão que não vai ser morango. Ele não usou essa expressão. O que ele falou? Não, vocês vão ter aflições. Sabe por que ele falou isso? Para a gente não desejar isso aqui. Estar nessa terra, mas não desejar essa terra. Eu falo muito com a minha esposa, a avó dela já está perto de 100 anos. A avó da minha esposa é viva. Olha só que interessante, a avó dela é viva. Eu falo, a senhora já viveu muito aqui, gente. Brincando, né? Lógico, também não vou ser tão sem coração para isso, mas quase 100 anos na Terra. Está pertinho de 100 anos. Lúcida. Se cuida, saudável. Mas olha só, eu não quero tanto tempo, não. Eu quero fazer como o salmista falou, 70 anos, sabe? Aqueles 70 anos com pensamento bom. Mas eu acho que vai ser bem menos, porque Jesus está aí bem contadinho já à volta dele. Mas enfim, não é assunto para esse fim. Mas o que eu mais desejo, gostei também da resposta aí, porque o mundo jaz no maligno, é isso aí. Também é essa a resposta também. A gente não desejar isso aí porque o mundo é dele. Eu estava falando com meu cunhado e ele falou o seguinte para mim, que ele achou muito estranho aqui no Rio, né, na época dessas festas chamadas de carnaval, o sol abriu de forma extraordinária para quem gosta de se divertir, sair desses blocos de carnavais, mas depois só veio chuva. Ele, Léo, como é que isso pôde acontecer, Léo? Falei, é um negócio muito bem tramado. Mas ele falou, mas eu não poderia intervir? Não. Sabe por quê? Porque ele não é homem para que minta. O que ele já falou está dito. O mundo jaz do maligno. O mundo jaz do maligno. Então, são
pequenas coisas que a gente precisa se atentar. Então, voltando ao assunto, que foi só um insightzinho, mas voltando ao assunto, eu desejo que os irmãos estejam comigo nessa campanha de oração, para nós sermos a segunda casa, com esse propósito de eu desejar também que o outro seja. Eu não quero só para mim, gente. Eu não quero o reino só para mim. Eu quero estar com vocês lá. Imagina, chegar lá, olha ela aqui, a irmã Juliana, olha aqui. Olha aqui, Davi passando. Olha quem passou aqui agora. Olha aqui, Pedro. Imagina que coisa linda vai ser. Porque a gente precisa, o apóstolo Paulo fala, né? Pensar nas coisas que são de cima. E não nas que são da terra. A gente tem que parar com isso. Nós estamos aqui, temos que trabalhar, temos que educar nossos filhos, temos que comprar nossas roupas, comprar nossos alimentos, mas não nos apegar a isso aqui. Agora, da segunda casa, nos deixa totalmente desapegado disso aqui. Se eu tenho, amém. Se eu não tenho, amém. Eu coloquei nos meus status essa semana que a reclamação é a oração que potencializa o inimigo. Se eu tenho, amém. Se eu não tenho, amém. É a glória da segunda casa sendo realidade. Eu não preciso me apegar a isso aqui. Eu não preciso, como a irmã Juliana colocou, acho que foi na live de terça-feira, ela falou assim, com o jeitinho dela, né? Ah, eu não falo bonito. É assim, mas um jeitinho tão legal de falar, a irmã Juliana falando. Ah, eu não tenho isso aqui. É isso, a gente não precisa ter eloquência nenhuma. A gente não precisa ter uma hermenêutica perfeita, uma exegese maravilhosa. Não precisa, isso aqui é só para poder encher o assunto. O que a gente precisa ter é essência. O bom perfume de Cristo. É isso que nós precisamos. Fora isso, eu uso as palavras de Paulo. É esterco de animal. Amém, irmãos? É só uma brevíssima iniciada nesse assunto. Espero poder falar mais com os irmãos a respeito. Mas agora eu vou deixar também a palavra para a nossa pastora aí, a nossa irmã, que ela também tem muito para nos falar também. Tá bom, minha irmã? Amém, pastor. Gente, que palavra maravilhosa, né? E eu gosto muito de ler os devocionais que o pastor Leonardo me manda. Eu sempre tô lendo, às vezes eu não respondo na hora, eu só curto. Às vezes eu já pego, na hora que ele me manda, eu já saio compartilhando com todo mundo, porque são palavras, irmãos, que nós precisamos pregar. Hoje em dia as pessoas, elas falam muito sobre vitórias, sobre conquistas e acabam esquecendo do posicionamento que é necessário para viver. A gente fala sobre a glória de viver uma vida com Deus, a glória de alcançar o extraordinário, e nós esquecemos do principal, que é um posicionamento. E nós estamos buscando isso aqui. Essa oração que nós começamos, em que Deus nos instruiu a questão de Ageu, muitos buscam por bens materiais. O foco de muitos é, eu vou viver a glória da segunda casa dentro do meu lar, eu vou viver a glória na área financeira, principalmente na área financeira, restauração de casamentos. E nós esquecemos que a maior glória do Senhor é a presença dele em nós. A glória, ela está ligada, que nem o pastor falou, a 13, eu até escrevi aqui, porque eu achei muito, muito maravilhosa essa palavra, e o pastor é assim, ele me manda um texto, aí eu mando o que eu entendi, aí eu mando para ele um texto, aí ele manda o que ele entendeu, e a gente vai criando várias pregações ali, e toda vez que eu vou pregar também, eu mando pro pastor sempre o resumo, e falo, pastor, lê meu resumo, vê o que você acha. Porque, irmãos, eu vejo
o pastor Léo como um grande pai na fé pra mim. Assim, ele é muito alicerçado na questão da palavra. E eu falo pra ele, eu tô só começando, pastor, eu não sou muito boa, mas eu vou te mandar, você ouviu o que o senhor ajeita, né? A gente acrescenta e vamos lá. E os 3 pontos que ele falou muito importante é o posicionamento acima das nossas emoções, a obediência acima das opiniões e a fé acima das aparências. E é algo que eu, ontem, na minha igreja, não preguei, mas eu trouxe essa ministração através de um louvor, de que quando as luzes da igreja se apagam, quem somos nós? Porque a gente ora pedindo para Deus para viver milagres, a gente vai na campanha, vive em campanha, sai de campanha, a gente faz milhares de jejuns para que vivermos o milagre, mas quem realmente somos nós? Como têm sido as nossas atitudes para com Cristo? Será que as pessoas vão olhar para mim e vão ver a essência dele ser revelada? Porque a glória do Senhor é a revelação de Cristo em nós. Será que nós estamos tendo essa honra de poder levar Cristo para onde nós vamos? Porque, irmãos, uma coisa que o pastor falou, né, na questão que eu falo muito, irmãos, eu não sei pregar, eu não sei falar, ter um, como eu posso dizer, uma palavra assim, que você vai trazer um grande impacto emocional na sua vida, porque eu acho que nem isso é necessário. Hoje em dia a gente vê muitos coaches pregando de forma linda, com palavras dificílimas, e eu falo para Deus, Senhor, a minha dicção às vezes ela some. Tem dia, irmãos, que vocês veem aqui na oração, a minha língua enrolando, eu fico, Senhor, o que aconteceu? Minha dicção foi com Deus. E nós seguimos assim, mas nós não paramos a obra. Porque não se trata de você saber todas as palavras do dicionário, que nem o pastor falou, não se trata de eu saber toda uma teologia que a minha religião me permite aprender, né? Que a minha igreja me dá como estrutura. Mas sim saber e falar sobre ele. É ter experiências para pregar sobre ele. Porque a nossa maior pregação continua sendo a nossa vida. Nós estamos aqui buscando por um propósito de viver esse ano, um ano que não vai ser comparado com nenhum outro ano, porque a glória de Deus será tão intensa na nossa vida e nossa intimidade com ele vai crescer tanto que muita coisa vai ser colocada em ordem de forma normal, irmão. Você não vai precisar fazer coisas mirabolantes para a sua vida ser colocada em ordem. Então, precisamos ter posicionamentos acima das nossas emoções, porque o povo estava desanimado. E eles precisaram ali ter, sabe, um encontro para que, naquele tempo de exílio, eles pudessem se alinhar para voltar para a obra. Porque eles viam um cenário de dor e já queriam desistir, irmãos, e nós somos assim. Nós vemos um cenário em que muitas das vezes é um exílio, igual o povo estava vivendo, e quer se entregar para a dor. E quando nós colocamos, e eu falei isso na terça-feira, o pastor estava falando aqui sobre a palavra de terça-feira, foi muito forte. Tanto que, quando eu conheci o pastor Léo, a Nicole, ela tá aqui, ela vai lembrar, porque ela e o Cleiton ficavam me zoando, e quando eu ia falar alguma coisa muito séria, eles falavam, lá vem a pastora do chicote. E eu ficava, Nicole, vigia. Porque as palavras duras, elas são necessárias. Às vezes a gente precisa de alguém para dar um chacoalhão, para que a gente possa voltar, porque às vezes a gente olha e fala assim, Deus, eu não sei o que eu faço, porque, sabe, tudo que eu faço parece que tá errado. Deus, ele fala, eu só quero um posicionamento seu. Eu não quero que você dê 3 mortal para trás, dê 5 estrelinha, faz um propósito do Salmo 91, sai pagando R$91 em todas as igrejas que você vai. O que eu preciso de você é um posicionamento real. Eu não quero que você fique sendo embalado pela canção que você ouve na igreja, que muitas das vezes não muda nada, porque o emocional é afetado, mas o que era para ser afetado, que era o seu próprio eu interior. Nós precisamos, irmãos, continuar na obediência do Senhor. Hoje em dia a gente fala muito sobre bênçãos e milagres, mas pouco tem sido pregado sobre obediência. Eu escutei de um pastor esses dias que nem o pastor falou aqui, ele falou referente a irmos e buscarmos as pessoas, porque nós, como servos do Senhor, nós temos que ser essas pessoas que vão levar pessoas ao reino. A glória do Senhor, ela não vai manifestar só na vida da Juliana, ela vai manifestar na minha, o pastor Léo vai estar comigo, a Nicole vai estar comigo, e um vai estando puxando o outro, porque a caminhada com Cristo ela é muito mais fácil quando nós andamos em 2. Quando você tá sozinho, às vezes vai vir um dia mal e você vai se entregar pra dor, mas quando você tem um amigo que você fala que é um amigo de Deus pra você, ele vai falar, ei, tá caído? Vamos orar. Às vezes ele nem fala assim, nós vamos orar. Ei, só se anima, porque Deus tá cuidando. E ele lá no secreto orando por você. Porque isso é ter amigos com Deus. É que nem ele falou, às vezes a gente para no meio da caminhada, quer descansar, tá desanimado, e até machucado com algumas situações, e Deus vai lá e pega esses amigos que ele criou, que ele gerou, que ele tem preparado pra te
levantar para te ajudar, te dar o impulso que você precisa. Nós precisamos ser isso, irmãos. Ter essa glória em nós e também levar essa glória para outras vidas, porque tem muitas pessoas no mundo precisando de nós. Então, que nós não venhamos sair dessa campanha só pensando, eu fiz a campanha e agora eu vou viver o que eu pedi para Deus. A maior honra que você vai sair daqui dessa campanha é ter uma vida de posicionamento com Deus. Porque é isso que muda tudo, irmãos. É uma vida de obediência. É você aprender a confiar e depositar sua fé nele. Porque não basta eu falar, eu confio em Deus. E eu não ter essa experiência. Tanto que eu falei pro pastor Leonardo, gente, eu não ia pregar, eu vou já orar. Eu falei pro pastor Leonardo, que eu até chorei falando pra ele a respeito da minha experiência com o Espírito Santo, que faz uns anos, na verdade, né, eu comecei a incluir muito o Espírito Santo na minha vida, e eu tenho visto ele como meu melhor amigo. Em todo tempo, quando eu tô triste, às vezes eu estou desanimada, às vezes eu me encontro em momentos em que eu preciso me silenciar por conta da dor, que é muito grande, por alguns momentos, porque a gente sabe, irmãos, que a gente que aparece para vocês, a gente vai pregar o que Deus mandar, a gente vai rir, a gente vai se alegrar, mas no secreto só Deus conhece nosso coração, é aquilo que a gente carrega. E eu falei pro pastor o quão é maravilhoso eu estar tendo uma experiência com o Espírito Santo, porque antes eu ouvia falar, existe o Espírito Santo, Deus, Jesus é a Trindade e tudo mais, e não tinha essa experiência. Eu conhecia o Pai, eu conhecia o Filho, mas faltava ter essa essência do Espírito. E eu vejo o Espírito Santo cuidar de mim em tantas coisas. Às vezes eu falo pra ele, Espírito Santo, me ajuda a administrar o meu tempo. Me ajuda a ter dimensão da tua palavra, porque às vezes eu leio a palavra uma vez, eu não entendo, eu falo, por favor, me ajuda, eu preciso entender o que você falou. Porque não se trata só de ler a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, 300 vezes no ano. Você precisa entender o que está escrito. Porque é essa palavra que te instrui, essa palavra que te corrige, essa palavra que te liberta. Uma vida de posicionamento não é só levantar a mão e falar, Senhor, eu tô aqui, eu quero viver esse milagre. Você está se comprometendo a ser essa nova casa. Você está se comprometendo a viver esse tempo esse tempo de novidades com a glória do Senhor. Então, hoje, você se comprometeu. Não foi eu nem o pastor que te forçou. Quem comentou porque quis. Aqui ninguém falou assim, você tem que fazer, senão você não vai pro céu. Não existe isso. Você se comprometeu. Então pegue essa responsabilidade e assuma. Porque não é hora de parar. É hora de continuar. E é hora de seguir em frente, irmãos. Não se entregue à dor. Nós temos uma cruz, nós vamos carregar. A cruz, ela tem a nossa medida. A gente sabe que a situação, às vezes, ela não vai ser favorável. Uma vida com Deus não é uma vida em que você vai sair sorrindo todo o tempo e fingindo que não existe problemas. Não é isso. Vai ter muitos momentos que você vai precisar ficar em silêncio, porque a dor é muita. Vai ter momentos em que você vai estar chorando no secreto, só Deus vai saber. Você vai chorar que nem criança nos pés do Senhor. Mas você não vai parar, porque independente do cenário, acima de tudo, Ele está com você. Então não esqueça o que o pastor falou hoje, irmãos, para quem estava ligado na palavra, porque tem irmãos que saem da oração e chega no meu off e fala, Ju, ora por mim, vê o que Deus revela. Eu fico, irmão, o pastor falou a live, sabe, a gente pregou a live todinha, demos um direcionamento daquilo que Deus mandou, e tu tá me perguntando. Fico, não, minha filha. Aí eu respondo o que eu falei na live e a pessoa fala, tá, mas eu quero saber se é sim ou não de Deus. Eu falo, agora eu vou te ensinar a buscar, para que você compreenda. Porque Deus te ensinou a ter o posicionamento, agora eu vou te ensinar a buscar. Porque hoje nós vemos muitas pessoas ensinando outras pessoas a pedirem para outras pessoas orarem, buscarem saber a revelação que ela precisa. E tem gerado uma geração com preguiça espiritual. A glória da segunda casa, do novo templo, não é para quem tem preguiça. É para quem tem responsabilidade de continuar a obra. Para quem se responsabiliza, para quem se posiciona. E o pastor falou isso nessa noite. É tempo de nos posicionarmos. Não adianta falar, eu quero viver isso. Você tem que se comprometer e ter as ações que te levem a isso. Uma vida com Deus é uma vida de comprometimento. Não é uma vida para quem está entregue ao conforto e só quer que, vou lançar para o universo e que o universo faça. Com Deus não é assim não, irmãos. Com Deus é obra. E a obra não é fácil, mas a vitória é certa. Às vezes a vitória é um prato de arroz e feijão que está na mesa e a sua louça tá cheia a sua pia tá cheia de louça porque Deus te deu fartura. Às vezes a gente quer ver um outdoor descrevendo a glória de Deus. Mas se você prestar atenção no seu dia de hoje, nos detalhes do que você viveu, a glória do Senhor se manifestou.
Sabe por quê? Não porque nós somos bons. Porque eu sou pecadora, eu erro muito, mas porque ele é misericordioso e porque ele nos ama. E por esse amor, nos detalhes, ele cuidou de mim e de você. Hoje nós estamos no 6º dia da campanha. Muitos desistiram no 2º. Mas ainda há os remanescentes que falaram, eu estou nesse propósito e eu vou seguir em frente. Porque muitas pessoas acharam que, eu quero viver a glória na minha vida. Irmãos, primeiro lugar é o reino dos céus. A gente não pode distorcer isso. As demais coisas vão sendo acrescentadas. Mas o primeiro lugar é para ele. E é isso. Vou orar por vocês, para podermos encerrarmos. Peço até desculpa, irmãos, porque eu não ia pregar. A palavra do pastor já foi ótima. Eu trouxe um complemento, porque toda vez que o pastor fala, eu gosto de conversar com ele e a gente fica conversando sobre a palavra. Eu gosto muito disso. Porque você tem essa interação e você aprende. Eu aprendo muito com o pastor Leonardo. E tanto que eu falo para ele, pastor, faz como banner os seus devocional, porque é mais fácil de compartilhar. Porque às vezes a gente manda o texto, a pessoa às vezes nem lê. Mas quando você manda uma imagem, a pessoa fala, tem uma imagem aqui, vamos ver o que tem escrito nessa imagem. Chama a atenção, né? E aí é uma forma de a gente chegar em muitas vidas. E tem muitos irmãos que às vezes eu mando escrito e a pessoa fala, Ju, lê pra mim, que eu não consigo ler. Aí eu falo, vamos ler. E não é vergonhoso, irmãos. Aí eu falo assim, mas só me lembra sempre que precisar, porque às vezes a Juliana é meio esquecida. Mas nós vamos ler. E leva, irmãos, a palavra, porque a palavra não é pra quem sabe ler, a palavra é pra todos aqueles que têm ouvido pra ouvir. E que têm disponibilidade pra querer entender. E nós precisamos fazer isso. Amém? Então, irmãos, depois seguem muito o pastor Leonardo. Ele posta lá vídeos nas redes sociais dele que vão edificar muito sua vida. Porque tem muitas vezes que eu falo assim, Senhor, eu preciso só de uma palavra. Aí aparece o vídeo dele e falo, eita glória, aleluia. Veio no devocional e veio aqui. Glória a Deus. E é uma bênção, irmãos. E é uma coisa que a Rose falou, né? Que maravilhoso é os amigos de Deus, que Deus nos dá. Eu fico muito feliz por isso, porque uma das coisas que eu falei pra Deus é, eu não preciso ter quantidade de amigos, eu preciso ter pessoas certas. A Rose eu conheci no meu serviço, irmãos, e ela foi um canal de bênção ali no meu serviço pra mim. Deus, ele me deu a Rose de presente lá da CIA, acho que de tudo que eu trabalhei lá, de pessoas que eu levo pra minha vida que trabalharam lá, acho que são 4 pessoas só, mas já é o suficiente, que são pessoas incríveis. E a Rose colocou, né, Deus sempre coloca no nosso caminho os amigos dele pra nos ajudar a não desistir. Eu posso dizer que os meus amigos são amigos que Deus colocou no meu caminho e que me ajudam a não desistir. Às vezes eles nem sabem que eles fazem isso. Mas só o fato das vezes eles me mandam assim, às vezes mandar um Jesus te ama já é um motivo para me continuar. Porque às vezes o Jesus te ama, irmãos, é a resposta que alguém precisa ouvir. Não se esqueça disso. Às vezes a gente fala assim, você é tão bobinho. Não. O autor da vida te ama. Você entende o peso disso? A responsabilidade de ser amado por Deus? É algo grande, irmãos. Às vezes a gente acha uma frase tão simples, mas ela é tão poderosa. No mundo espiritual ela tem tanto poder. É que nem quando as pessoas falam pra mim, Deus esteja contigo, irmãos. Eu falo, eu te amo em todas as línguas. Porque é muito bom você escutar isso. Que Deus esteja contigo. Eu amo falar isso pras pessoas, que Deus esteja contigo. Porque pra mim ele é tudo. Então o meu tudo vai ser o seu tudo. E nós juntos vamos conseguir vencer. O dia mau ele vem, mas com ele nós vamos vencer. Ai, obrigada, Rose. Temos que honrar, irmãos, os irmãos que nos honram. Vamos lá? O pastor vai dar bênção apostólica. Hoje não é um culto, né? Mas nós se reunimos aqui, pregamos. Tem um louvor de fundo, é um culto. Glória a Deus. Senhor, hoje nós chegamos aqui no 6º dia da campanha, nesse propósito maravilhoso. E eu quero agradecer a vida de todos os nossos irmãos que mesmo no período cansativo do dia, pararam. Muitos aqui estão vindo do serviço, o pastor Léo tá no trabalho. Tem pessoas aqui que muitas das vezes se encontram também no serviço ou estão ali fazendo seus afazeres, estão participando da nossa live, seja escutando através da live ou participando ativamente, comentando, curtindo. E eu fico feliz a ti, Senhor, porque graças ao Senhor, todas essas vidas estão sendo encontradas. E talvez hoje essas pessoas lutaram contra milhares de pensamentos, aonde em todo tempo os pensamentos diziam para elas parar. Mas olha elas aqui. Isso é um sinal de vitória. Senhor, obrigada por fortalecer o nosso interior nessa noite através dessa palavra maravilhosa que nos trouxe não apenas um despertar espiritual,
mas também um chacoalhão necessário para continuarmos. Renova o nosso ânimo para que a caminhada é forte, nós nos comprometemos que a glória também da segunda casa seremos nós. Nós seremos essa segunda casa, e nós queremos, Pai, que as pessoas olhem para nós e vejam o reflexo de Cristo em nós. Tira todo o peso invisível, tudo aquilo que os meus irmãos têm enfrentado, que tem causado desânimo, frustração. Traga cura, Pai. Para os dias de dúvida, traga firmeza na Tua palavra, que direciona, corrige, liberta e instrui. E também firma a Tua fé em cada um de nós. Pai, a caminhada é longa, e nessa noite nós falamos que nós queremos ser a diferença para a vida dos nossos irmãos. E que assim seja, Pai. Nos instrua para que possamos ser melhor e assim levar a Tua palavra e viver o Teu evangelho. Hoje, eu te peço que o Senhor possa transformar vidas através dessa live. E que hoje cada uma dessas pessoas saia daqui com a sua porção de fé renovada. Porque essa palavra foi um grande alimento para as nossas vidas. A Tua palavra diz, Pai, que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Então nos colocamos nessa noite, nos comprometemos nessa noite, diante de Deus, diante dos outros irmãos, para dizermos que nós seremos essa nova casa, esse novo templo. É tempo de recomeçar uma nova caminhada com Deus, mais firmes do que nunca. Faz de nós, Pai, a Tua casa, essa segunda casa, onde a Tua glória é estabelecida. Faz de nós, Senhor, um lugar da Tua habitação. Faz de nós, Senhor, um instrumento vivo para a Tua glória. Que quando alguém estiver cansado, encontre descanso em Ti através de nós. Que nós possamos ser a boca do Senhor sobre essa terra. Porque o mundo jaz do maligno, mas ainda é um povo remanescente na fé, que está sendo levantado para um grande avivamento que virá sobre o mundo, para que possamos continuar seguindo e assim levando pessoas para o reino de Deus. Porque aqui, Pai, cada um é de uma igreja. Aqui não se trata de placa de igreja. Aqui se trata de um povo que foi unido para um só corpo, em um só propósito, que é Cristo. É pregar sobre as boas novas do céu. É falar sobre Jesus que está voltando, levando as boas novas da salvação e trazendo refrigério para muitas vidas, fazendo com que pessoas aqui tenham encontros contigo. Jesus, que quando alguém estiver ferido, que receba a cura através das nossas palavras, que a nossa boca tenha autoridade de Cristo para profetizar sobre vidas, para levar o amor de Cristo, para falar sobre a palavra, tendo autoridade sobre aquilo que se prega. Que a nossa vida seja a nossa pregação. E que a nossa vida mostre para outras pessoas que Cristo ainda faz milagre. Que todos vejam e saibam que tem um Deus ainda sobre a terra. Sim, há momentos difíceis, mas há um Deus que supre necessidades. Há um Deus que cura. Há um Deus que liberta e que nós possamos, Pai, levar os nossos testemunhos para essas vidas que já estão desacreditadas. Porque ainda há um Deus sobre essa terra. O mundo pode estar perdido e muitas pessoas podem estar sem direção. Mas, Pai, nos usa como luz, porque para isso nós fomos chamados. A nossa missão não acabou no dia mau. No dia mau o Senhor nos alicerçou, nos chamou e nos posicionou. Aonde nós nos encontrávamos fracos, o Senhor nos fortaleceu para que nós pudéssemos ser luz para esse mundo e porta-voz das boas novas do céu. Então limpa o nosso coração do orgulho, remova a vaidade espiritual, tira de nós qualquer desejo de reconhecimento, porque o importante é que nós venhamos ser um palco para que a Tua presença cresça. Que nós possamos, Pai, ver o Teu propósito se cumprir sobre muitas vidas. Porque é assim, é um influenciando o outro. E é assim levando mais pessoas para o céu. Porque é isso, nós queremos ver, Pai, naquele grande dia os nossos irmãos e estarmos juntos com Cristo, se reunidos para Te glorificar. Olha que honra é, Pai, chegar naquele grande dia, poder Te ver e escutar que o Senhor tem orgulho de nós, que o Senhor conhece o nosso nome. Porque não se trata de viver todos os dias na igreja, mas ser um templo vazio. Se trata de estarmos todos os dias nos enchendo da Tua presença, tendo mais intimidade contigo e levando esse direcionamento do que é uma intimidade com o Senhor para muitas vidas. Porque muitos acham que é difícil, Pai, ter uma vida contigo, mas nós mostramos na simplicidade que ler a palavra, orar, tudo isso já é importante, já faz uma enorme diferença. Nos ensina a amar as pessoas como o Senhor amou. Nos ensina a ouvir as pessoas sem julgar e a abraçar as pessoas que precisam de um abraço. Que nós possamos interceder sem opinar. E que a nossa vida seja um altar. Que as nossas atitudes resplandeçam a Tua glória. Que as nossas palavras sejam edificadas por Ti. E que o nosso posicionamento hoje abra caminhos espirituais para alguém que precisa. Pai, que o Senhor tenha total liberdade, seja o centro dentro de nós. Que o Senhor estabeleça o Teu reino também em nós.
Que o Senhor possa encontrar em nós um coração disposto, como o de Davi, a te servir, a servir ao reino. Porque nunca se tratou de ter um cargo eclesiástico e ser honrado por ele, mas sim de termos um chamado. E o chamado que todos nós temos aqui é o de continuarmos seguindo em frente com Cristo e levando o Senhor para onde quer que nós vamos estar. Que a tua glória não venha a ser diminuído conforme nós fomos crescendo, mas que conforme nós fomos crescendo, o Senhor cresça 10 vezes mais, para que as pessoas sempre vejam o revelar de Cristo em nós, o semblante de Cristo em nós, a luz de Cristo em nós. Muitos foram chamados para um cargo eclesiástico, eles vão ser direcionados ali, mas que as pessoas que não têm um cargo eclesiástico não venham parar, e elas venham seguir em frente, porque muitas pessoas, irmãos, uma vez eu fui falar com um irmão, e ele falou pra mim assim, eu tô esperando chegar o culto de domingo pra eu pedir pro pastor orar por mim. Eu falei, irmão, vamos orar. Ele olhou pra mim e falou assim, mas irmã, você não é pastora. A gente não pode orar sem ter um pastor. Eu falei assim, que isso, irmão? O nosso chamado é levar a palavra e pregar o evangelho. Todos aqui temos uma missão. Fomos chamados como evangelistas por Deus. Não temos o cargo eclesiástico jogado na nossa cabeça, mas nós temos uma missão. E é orar um pelo outro, é falar de Deus um para o outro. Não precisa ter um cargo para isso. E ele falou com todo respeito, mas eu não quero oração. Eu só quero a oração do meu pastor. Eu falei, amém. Que as pessoas, irmãos, elas diminuem. As pessoas que não têm ainda um óleo derramado na cabeça, acha que a pessoa não pode orar, não pode pregar. Muitas pessoas aqui já entraram na live e falavam assim, você tem algum cargo? Eu falava, não. Então não é pra você pregar. Eu ficava, gente, Deus me chamou pra falar, eu falo demais. Então eu tenho que falar de Deus, já que é pra falar demais, que seja pra falar dele. Que seja pra glorificar ele. Então, irmãos, independente se você tem algum cargo ou não, o seu chamado é o ID. Rose! Temos que fazer o ID, irmãos. Você pode não ter um óleo derramado sobre a sua cabeça, você não foi chamado para ser pastor, não foi chamado para ser missionário, não foi chamado para ser um evangelista, com um cargo, no caso, eclesiástico derramado na cabeça, mas seu maior chamado é a missão de fazer o ID. Pregar o evangelho para toda criatura. Independente se é um morador de rua, independente se é uma pessoa num ponto de tráfico, independente se é uma pessoa que está passando por um momento complicado, se é dentro das prisões, dentro de um hospital, o importante é que nós venhamos levar o ID para todos, para todo mundo. Amém? Pastor, tá com a oportunidade para dar a bênção apostólica para encerrarmos. Bem, irmãos, que clamor foi esse, né? Um clamor com sabedoria. É muito bom ver jovens assim, porque quando eu vejo jovens assim, antes de dar a bênção apostólica, só para poder encerrar aqui, eu vejo o cumprimento da palavra na carta de João, quando ele fala que jovens, vocês são fortes, porque venceram o maligno e a palavra está em vocês. Isso é o cumprimento da palavra. Então, quando vejo uma jovem ou um jovem com essa ousadia de clamar, sem essa diretriz religiosa, Pai, Abba, Pai, falando que está no coração, começar a falar algo no meio da oração, que isso aí quebra qualquer ancião de anos aí, isso é bom, porque é assim que tem que ser. Tá bom, irmãos? Então, mãos aí em forma de concha, a gente abençoar e receber a bênção, não somente a bênção apostólica, mas a bênção que Jesus falou para nós, e eu gosto de repetir. A bênção apostólica que eu falo é a palavra de Jesus. Ele fala assim, deixo-vos a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Essa é a paz. Shalom, shalom, shalom. A paz de Cristo sobre nós. Amém? Amém, pastor. Obrigada pela sua participação, pela sua presença. Foi um prazer ter você aqui. Venha mais vezes. Nós falamos muito que nós temos que voltar aos projetos, né? E isso é uma bênção. Isso. E, irmãos, como o pastor falou, que hoje vocês saiam aqui com a paz do Senhor em vocês.
Não só para o dia de hoje, mas para todo esse ano de 2026. E bora para a obra. É tempo de pegarmos firmes na obra. Amém. Amém? Então fiquem na paz. Amém. Amanhã é o último Amém. dia. Para quem tiver testemunho, traz testemunho. Vai ser uma bênção ouvir seu testemunho. Fica com Deus. Tchau.